Banco Central cria novo site para cliente ver se tem dinheiro esquecido em bancos. E você vai ver também. Governo anuncia adesão a programa que permite a brasileiro evitar fila na chegada aos Estados Unidos. Em decisão inédita, a cidade de Botucatu, no interior paulista, aplica a 4ª dose contra a Covid-19 em idosos. O número de famílias endividadas registra em janeiro a sua primeira queda após 13 meses de alta. Marroquinos se despedem de Ryan, menino de 5 anos que morreu em poço, apesar de mega operação de resgate. E ainda, as homenagens à Rainha Elizabeth, que completa 70 anos à frente da monarquia britânica. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. O governo federal informou que a partir de hoje está disponível para brasileiro o Global Entry, um programa que permite a entrada nos Estados Unidos de maneira rápida e facilitada, sem necessidade de passar pelas filas de imigração. Para participar, os cidadãos brasileiros devem fazer sua inscrição na plataforma do programa, pagar a taxa de inscrição de $100, cumprir o processo de registro e avaliação prévia e serem aprovados pela autoridade de aduanas dos Estados Unidos. O governo federal informou que o Global Entry é um programa que permite a liberação rápida no controle do passaporte no momento da chegada aos Estados Unidos, sob a administração da Autoridade Aduaneira Norte-Americana e de Proteção de Fronteiras. Após a aprovação, os brasileiros poderão fazer o trâmite de ingresso em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada por meio de quiosques automáticos. O trâmite simplificado para viajantes brasileiros nos Estados Unidos visa estimular contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, além de fortalecer as relações entre os dois países, segundo o governo federal. As negociações para que o Brasil possa ingressar no programa Global Entry se estendem há anos e a inclusão do país na lista de países beneficiados chegou a ser anunciada em 2015. Em 2019, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que daria início à fase de testes. E em março de 2020, o governo publicou o decreto com as primeiras regras para a adesão do Brasil ao programa. O Banco Central começou a receber, a partir de hoje, depósitos voluntários de instituições financeiras mediante remuneração. Os depósitos serão usados para fins de política monetária, funcionando como uma alternativa às operações compromissadas, os chamados títulos públicos. O Banco Central informou que os depósitos voluntários servirão para o gerenciamento da quantidade de moeda em circulação no sistema financeiro e controle da taxa de juros de curto prazo, sem impactar a dívida pública. A medida amplia a utilização do instrumento, antes restrita apenas às instituições financeiras que atuam no mercado aberto e de câmbio. Agora, a autarquia também passa a receber depósito voluntário de instituições financeiras titulares de contas de reservas bancárias ou de contas de liquidação. Atualmente, o BC administra a quantidade de moeda no sistema bancário por meio das operações compromissadas, a venda de títulos públicos com compromissos de recompra. Esses títulos são emitidos pelo Tesouro Nacional e contabilizados na dívida bruta do país. Com o novo mecanismo, as instituições financeiras poderão realizar depósitos de recurso no Banco Central de forma voluntária, por período pré-determinado e recebendo uma taxa de remuneração sobre o montante aplicado. Essa remuneração não é somada à dívida pública. Após falhas pelo excesso de demanda na consulta do sistema Valores a Receber, a nova ferramenta do Banco Central ganha site exclusivo. Lançado pelo Banco Central em janeiro, o SRV permite que cidadãos e empresas consultem se tem algum dinheiro esquecido a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. As consultas serão liberadas novamente no dia 14 de fevereiro, exclusivamente no endereço valoresareceber.bcb.gov.br.
Os idosos da cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, já começaram a receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Cerca de 2.700 pessoas com mais de 60 anos já foram imunizadas. A Prefeitura de Botucatu começou a vacinar idosos contra a Covid-19 com a 4ª dose do imunizante. A assessoria do município justificou que nas últimas semanas esse grupo tem sido maioria entre os internados. A Secretaria Municipal da Saúde anunciou que o público-alvo para essa ampliação da vacina vai ser expandido para idosos a partir de 60 anos que já tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ampliação de uma 4ª dose contra a Covid-19 está em discussão, mas que ainda não bateu o martelo sobre o reforço da imunização. A determinação atual do Ministério da Saúde é para que a população tome a dose de reforço ou 3ª dose, respeitando o prazo mínimo de 4 meses após a aplicação da 2ª dose. Uma pesquisa feita em Israel, país pioneiro nessa etapa da vacinação, apontou que a 4ª dose ou 2ª dose de reforço da vacina contra a Covid, administrada em pessoas com mais de 60 anos, aumentou em 3 vezes mais a resistência a formas graves do que em pessoas da mesma faixa etária, vacinadas com 3 doses ou 1 dose de reforço. Estresse pós-traumático, depressão e ansiedade são comuns após a Covid. Foi o que apontou um estudo da Universidade de São Paulo, que avaliou 425 pacientes que se recuperaram das formas moderada e grave da doença. Os pesquisadores da USP observaram uma alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. Mais da metade dos participantes relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente após a internação. O estudo integra um projeto mais amplo no qual um grande grupo de pessoas atendidas no Hospital das Clínicas entre 2020 e 2021 vem sendo acompanhado por profissionais de diversas áreas a fim de avaliar eventuais sequelas deixadas pela Covid. As chuvas provocaram transtornos no litoral de São Paulo. Na manhã desta segunda-feira, alagamentos foram registrados em pelo menos 8 cidades da região. Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Todas essas cidades do litoral sul paulista enfrentaram problemas por causa das chuvas. A Defesa Civil de Santos informou que o índice pluviométrico da cidade passou de 82 milímetros em 72 horas. Logo cedo, Praia Grande entrou em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil da cidade foram mobilizadas para realizar vistorias no município. No Guarujá, o acumulado de apenas 24 horas chegou a 60,8 milímetros, enquanto a cidade de Mongaguá registrou no mesmo período 121 milímetros. Em São Vicente, os alagamentos começaram durante a madrugada. Você me disse aqui que acordou e a água já estava dentro da sua casa. Dentro de casa já. Todos os anos é assim, esses meses assim de fevereiro, janeiro, fevereiro, é tudo lagado de água. E agora fica quanto tempo assim, vivendo ilhado? Até ir pro canal, né, porque não tem saída para lá, que é os canal tudo sujo, tudo é sofá velho, um monte de coisa. Aqui em São Vicente, uma das cidades mais atingidas pelos transtornos causados pelas chuvas desta segunda-feira. Aqui no litoral paulista, nossa equipe está há mais de 1 hora tentando acessar o centro da cidade. Só que por onde nós passamos, as ruas estão assim,
completamente alagadas, são vários os carros ilhados, pessoas passando, se arriscando aí por essa enchente com água até o joelho. Está difícil até mesmo para os caminhões passarem por aqui. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, um alagamento atingiu inclusive a rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 65, bem próximo aqui ao município de São Vicente. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta com previsão de chuvas fortes até amanhã, terça-feira. Chuvas, inclusive, que podem causar novos alagamentos e deslizamento de terra. De São Vicente, no litoral paulista, Maria Clara Leite. O Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, esteve em Franco da Rocha neste fim de semana para levar doações para as famílias atingidas pelas chuvas. O município foi um dos mais afetados no estado de São Paulo. De porta em porta. Assim, cestas básicas com alimentos, itens de higiene e roupas foram entregues a famílias atingidas pelas chuvas em Franco da Rocha. Carretas e carros de passeio com cestas arrecadadas pelo Ministério Mulheres que Vencem em unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus também foram posicionados em lugares estratégicos da região para doação de itens essenciais na vida de quem perdeu muito nos últimos dias. Nossa. Meu Deus! Meu Deus, das casas! Ai, meu Deus! O município foi devastado por fortes tempestades. Em 30 de janeiro, um deslizamento de terra no Parque Paulista deixou 18 mortos. Segundo a prefeitura, 180 imóveis foram interditados. Muitas famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Centenas de pessoas foram atendidas na ação social realizada no último sábado. Mas, muito além do apoio material, o grupo levou assistência espiritual para os moradores de Franco da Rocha. O Ministério Mulheres que Vencem tem como objetivo buscar a edificação do corpo de Cristo, despertando o público feminino para viver a vontade de Deus, além de desenvolver a autoestima, curar feridas emocionais, resgatar os princípios da família e valorizar a fé e a confiança em Deus. Em todo o país, há mais de 120 mil mulheres cadastradas no grupo. Ao todo, 844 cidades são atendidas pelo Ministério. Olá, tudo Na bem? TV, o programa Mulheres que Vencem, apresentado pela diretora estadual do Ministério, a pastora Thaís Benevente, é exibido aos sábados, às 10h20 da manhã, na RIT. Existe uma palavra no capítulo de número 2, versículo 4 e 5, presta atenção, ela diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para mais informações sobre o grupo, acesse mulheresquevencem.com.br. E você vai ver ainda nesta edição, o número de famílias endividadas registra sua primeira queda após 13 meses de alta. E ainda, as homenagens à Rainha Elizabeth, que completa 70 anos à frente da monarquia britânica. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta com o Jornal das 18h30 e vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Boa noite para você de casa. Já desejo a todos uma ótima semana. E olha, a volta às aulas aqui no Rio está com um novo protocolo para que não seja um facilitador de contaminação da Covid-19.
A vacinação infantil no Rio está a todo vapor, principalmente entre crianças com mais de 12 anos de idade. E as redes municipal e estadual de ensino retomaram as atividades nesta segunda-feira com aulas 100% presenciais, mas com novos protocolos sanitários para garantir a segurança de alunos e funcionários. As novas regras da Secretaria Municipal de Ensino são a disponibilidade de álcool em gel 70%, limpeza dos dutos de ar-condicionados, uso de máscara, espaço reservado para isolamento, caso alguém apresente sintomas da Covid-19. E regras da Secretaria Estadual de Ensino também foram protocolados, como a obrigatoriedade do uso de máscara em crianças a partir de 3 anos de idade, recomendação do estudante vacinado e dar prioridade às aulas ao ar livre. Lembrando que não é exigido que a criança esteja vacinada para assistir às aulas. Contudo, a Prefeitura fará buscas para que todos tomem o imunizante. Agora uma notícia não tão festiva, mas necessária. Está na hora de enfrentarmos o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Não tem como correr, ele vem todo início de ano. Hoje, segunda-feira, é o último dia para quem quer ganhar os 7% de descontos no IPTU 2022, pagando uma cota única. E também é o último dia para pagar a primeira parcela para quem optou por dividir em 10 vezes. Uma informação importante é que a Prefeitura não envia mais aquele carnê de cobrança do IPTU. Agora, a guia de pagamento vai num formato de carta para a casa dos cariocas. E atenção, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que imitam o Carioca Digital para induzir os contribuintes a emitir boletos falsos de IPTU. É importante lembrar que o único endereço para a emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital, carioca.rio. Então, fique atento. Agora uma boa notícia, em muitas festas as pessoas costumam usar fogos de artifício e quem mais sofre com eles são os animais de estimação. No dia 21 de janeiro, em meio a uma dessas festas, a poodle Docinho se assustou e correu para a rua. Logo em seguida, as buscas começaram em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio. O desaparecimento mobilizou a família e os amigos que utilizavam a internet para a localização da cachorrinha. Por fim, após 15 dias, Docinho volta para casa e, segundo dados informados, ela percorreu 14 quilômetros, como vemos no mapa. A família, hoje, comemora o retorno da pequena Docinho. Aí voltou para casa, né? Menos um abandonado aí pela estrada. Essa daí fugiu de casa, graças a Deus retornou. Olha, eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações do Rio. Maria Alice, é com você. Obrigada, Anderson, pelas informações. Te espero amanhã, então, com outras informações aí do Rio de Janeiro. Obrigada. Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP deste ano começam amanhã para os trabalhadores da iniciativa privada e em 15 de fevereiro para os servidores públicos. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Tem direito ao abono salarial quem recebeu em média até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. É preciso ainda estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. O número de famílias endividadas registrou em janeiro sua primeira queda após 13 meses de alta, segundo dados divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A queda se deve principalmente à alta dos juros, que encareceu o crédito e fez os consumidores evitarem tomar empréstimos, disse a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. 76,1% das famílias relataram estar endividadas neste começo de ano. Em dezembro, eram 76,3%, patamar recorde do levantamento. O percentual segue bem acima do registrado um ano antes, de 66,5%. Com a alta dos juros, aumentou também o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso, de 26,2% para 26,4%, na passagem de dezembro para janeiro, o maior nível desde agosto de 2020 e a maior proporção para meses de janeiro observada na série histórica da pesquisa.
Houve também alta entre os que dizem que não terão condições de pagar as dívidas, de 10% para 10,1% no primeiro mês de 2022. Na avaliação por faixas de renda, a CNC apontou que o endividamento caiu entre as famílias com renda mais baixa. Já os que ganham mais contraíram mais dívidas no período. Entre as famílias com ganhos até 10 salários mínimos, o percentual de endividados recuou de 77,7% em dezembro para 77,4%. Já entre os que ganham acima desse patamar, a taxa passou de 70,9% para 71,2%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em forte queda nesta segunda-feira, com os investidores ainda enxergando um ambiente local positivo para o real, embora temores de aumentos mais rápidos dos juros nos Estados Unidos permaneçam no radar. A moeda norte-americana caiu 1,27% e encerrou o dia cotada a R$ 5,253 na venda. Depois da comoção gerada em Marrocos e no mundo inteiro pela trágica morte do pequeno Ryan, preso em um poço, um menino de apenas 5 anos foi enterrado nesta segunda-feira, perto da cidade em que morava. A cerimônia ocorreu durante a oração muçulmana do meio-dia em um cemitério a alguns quilômetros de Higran, cidade do acidente. Um imã pronunciou uma breve oração para a família e os convidados antes do enterro. Na noite de sábado, depois de 5 dias, o corpo de Ryan foi retirado do local e levado ao Hospital Militar de Rabat. O caso do garoto se tornou um tema de interesse nacional, a ponto de o rei Mohammed VI anunciar a morte dele depois do resgate e chamar os pais para oferecer condolências. Ryan caiu acidentalmente na terça-feira passada em um poço seco de 32 metros de profundidade. Desde que o drama foi anunciado, milhares de pessoas se reuniram e acamparam em solidariedade em Higran, localizada na área montanhosa do Rif, a cerca de 700 metros de altitude. A tropa real disparou hoje 100 salvas de canhão para homenagear o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. A monarca completou 70 anos no trono no último domingo. 100 salvas de canhão ressoaram em Londres diante de uma multidão de curiosos em homenagem à Rainha Elizabeth II para comemorar os 70 anos da monarca no trono britânico. Ao meio-dia, a King's Troop Royal Horse Artillery, ou Tropa Real de Artilharia a Cavalo do Rei, unidade militar que leva o nome do pai da soberana, o falecido Jorge VI, disparou 41 tiros de canhão no Green Park, perto do Palácio de Buckingham. Uma hora depois, na famosa Torre de Londres, onde estão guardadas as joias da coroa, mais 62 salvas foram disparadas. As salvas reais costumam ser compostas de 21 disparos, número que pode ser de 41 se for de um parque ou da residência real. Quando é executada de um monumento na capital, como é o caso da Torre de Londres, passam a ser 62 tiros. A cerimônia foi realizada um dia depois do aniversário da ascensão de Elizabeth II ao trono. Em uma mensagem transmitida por ocasião do Jubileu de Platina, a rainha renovou o compromisso de servir ao povo britânico. Para celebrar a data, estão previstos 4 dias de festejos entre 2 e 5 de junho. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.